Mais um domingo que nós estamos na presença do Senhor. Agosto, o mês do muito gosto em Deus. O povo gostava de falar, né, que agosto era o mês do desgosto. Chegaram até a falar que o aniversário do diabo era em agosto. Mas não é. Mês de agosto é o mês de a gente celebrar o nosso Deus. Da gente lembrar como a gente é amado. É o mês de conquistas, de milagres, do sobrenatural na nossa vida. E a gente está falando de ânimo e motivação. Então, não tem desgosto em ânimo e motivação. Tem alegria. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, continuando as nossas palavras sobre 1 Tessalonicenses. Estamos caminhando nas cartas de Paulo e esse mês estamos falando de ânimo e motivação. E a carta aos Tessalonicenses tem bastante disso. Paulo está falando com uma igreja que já tem feito e ele sempre incentivando a continuar assim. E animando eles para permanecerem, motivando eles para continuarem. E a gente teve duas palavras poderosas do pastor Marcos, dando a introdução muito poderosa sobre a alegria, né, o modelo de fé, o amor e a esperança. Pastor Betinho falando de Paulo e Timóteo, né, aquele Paulo servo incansável, né, que enviou Timóteo para fortalecer a igreja, demonstrando a importância da intercessão e do cuidado mútuo. E elas mostraram o porquê e o que podemos fazer, né? E agora no capítulo 4, eu quero trazer algumas formas práticas de como, né? Mas esse mês a gente está com o símbolo do remo. E já contaram muita história aqui sobre remar, né? E rema para o outro lado do rio. Ou rema de um lado só, você vai ficar girando no lugar. Então, remar requer um pouco de esforço, né? Se você for num laguinho, ok. Mas se for no rio, pegou uma correnteza, e às vezes você vai brincar num caiaque pela primeira vez. Você demora um pouquinho para se equilibrar, mas na hora que você se equilibra, você fala, nossa, que fácil, né? E daí você vai ficando ousado, e daqui a pouco você está longe, e daqui a pouco o braço começa a pesar um pouco. Daí você fala, nossa, parece que não é mais tão fácil quanto estava no começo. Mas precisamos continuar a remar, amém? E quando pensamos em ânimo e motivação, é sempre um desafio. Depois dos 40, então, é uma luta. O que nos faz animar, o que nos motiva, o que nos tira da cama. Nada como uns bons boletos para fazer a gente pular da cama cedo, não é verdade? Nossa, é motivador. Mas às vezes a gente pensa também com a motivação como uma coisa muito alegre, né? Mas não, às vezes a gente tem motivos, né? O que me faz sair? O que me faz fazer algo? E realmente precisamos pagar a conta. Então é um motivo para a gente levantar cedo e encarar a vida. E ânimo, né? Aquilo que às vezes mexe com a nossa alma. Porque a gente fala assim, estou desanimado. Mas o nosso ânimo é Jesus. Mesmo em dias desanimados. E eu quero compartilhar uma palavra poderosa com a vida de vocês. De como a gente pode pôr de forma prática, né? Viver uma vida que agrada a Deus, que transborda em ânimo e que nos mantém motivados. Especialmente enquanto a gente aguarda. O que você está aguardando? O que o seu coração mais aguarda? A volta de Jesus. E enquanto Ele não volta, precisamos continuar, animados, motivados. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 1. A gente vai ler o capítulo todo.
Vem comigo. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês, no Senhor Jesus, que o façam cada vez mais. Paulo começa a incentivar, continue remando, continue remando. Pois vocês conhecem as instruções que demos da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um de vocês deve aprender a controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém deve prejudicar ou enganar seu irmão, porque o Senhor punirá todas essas faltas, como já lhe dissemos e advertimos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas instruções, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos foram ensinados por Deus a amar uns aos outros. E de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Todavia, irmãos, nós os exortamos a que façam cada vez mais. Continue remando no amor fraternal. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Cuide dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos. De modo que a conduta de vocês seja respeitável para com os de fora e vocês não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se nós cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso nós, os que estivermos vivos e tivermos permanecido, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, pela Tua graça, pela Tua presença nessa celebração e como o Senhor tem sido poderoso em ministrar os nossos corações. Que a Tua palavra seja rema a cada um aqui hoje, ó Pai. Que o nosso coração se volte sempre para a Tua palavra e para os Teus ensinamentos. Ser conosco mais essa vez, em nome de Jesus. Amém. Aqui Paulo, ele traz algumas exortações, algumas instruções, mas me parece uma igreja equilibrada ali naquele momento. Ele fala, busquem a santidade, como vocês já fazem, faça mais, amem um ao outro, cuidem um do outro, como vocês já fazem, continuem. Fica tranquilo que os que se foram, os que dormem no Senhor, eles ressuscitarão. Jesus voltará, a trombeta tocará, e nós também encontraremos com Ele. Então ele traz pontos que são importantes para nosso entender sobre o que nos dá motivação, o que nos dá ânimo. E como a gente está falando de remos, eu quero falar para você quais são os remos que nos mantêm firmes e motivados na jornada cristã. O primeiro é o remo da santidade, vivendo para agradar a Deus. Quanto ao mais, irmãos, verso 1, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus.
e de fato assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que o façam cada vez mais, pois vocês conhecem as instruções que demos da parte do Senhor. Paulo inicia esse trecho com um apelo que, ao mesmo tempo, é uma exortação à santidade, mas também é um pedido em Jesus. Não é ali uma imposição fria, mas é um convite amoroso para um estilo de vida que honra a Deus. Ele nos chama a viver de um modo que não apenas agrada a Deus, mas que também nos enche de ânimo profundo, pois sabemos que estamos no centro da vontade do Pai. Então aqui quando a gente pensa em ânimo, motivação, então, por que buscar a santidade? Não é somente para eliminar os pecados, mas sim para nos aproximarmos de Deus. O que te anima mais? O medo do inferno ou a esperança do céu? A busca pela santidade é por qual motivo? É porque você não quer ser apontado? Ou porque você anseia estar mais perto de Jesus? A santidade, ela é um caminho. Mas é um caminho para agradar a Deus. E ela pode nos encher de ânimo todos os dias. O termo em grego para santificação, que é hagiasmos, não se refere apenas a um estado, mas a um processo contínuo de separação do pecado e de dedicação a Deus. Santidade não é só me isolar do pecado, mas é me aprofundar em Deus. Buscar Ele como o centro da minha vida todos os dias. Não se trata de uma lista de regras, mas de uma transformação interna, que se manifesta externamente, que é visível. Aqui Paulo traz o ponto da imoralidade sexual, que hoje a gente nem consegue mais definir o limite. Não é verdade? A imoralidade sexual é algo que vai muito além do que aquilo que quem caminha 10, 20 anos atrás, hoje é tão acessível, é tão propagado, e a sexualidade ela é já pautas governamentais, mas e aquilo que afronta a palavra de Deus? Identidade de gênero, essa onda woke que vem vindo, que estão socando goela abaixo na gente, e nos ameaçando de homofobia se falarmos sobre isso. Até quando a gente vai aceitar isso? Não porque não amamos as pessoas. Deus ama todos, mas Ele também me confronta nos meus pecados. Os dias que eu sou odiosos, quando mentimos, quando tratamos mal, a palavra de Deus também nos confronta. Então pecado é pecado. Pornografia, imoralidade, a gente não consegue mais limitar isso. Viver em santidade nos dá motivação para remar com propósito, sabendo que cada passo que nós damos é um ato de adoração, que estamos em conformidade com o caráter de Deus. Quem vive para agradar a Deus, nunca rema em vão. Porque cada passo em santidade é um passo rumo ao coração do Pai. Nos esforçarmos é viver para agradar a Deus. E isso nunca é remar em vão. Porque cada passo em santidade, a gente está caminhando para o coração de Deus. Amém? Então são escolhas pequenas. 1 Pedro 1,
15:16, mas assim como santo é aquele que te chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Algumas situações práticas para a nossa vida. Examine as suas escolhas diárias. Reflita sobre as suas decisões, por menores que sejam. E pense, ela reflete o desejo de agradar a Deus? Porque nós vivemos em 3 níveis de manifestar realmente quem nós somos. Primeiro, nos nossos pensamentos. Algumas vezes nas nossas palavras. E também nas nossas ações. Nas ações, a gente fica muito vulnerável a ser apontado. Nas palavras, às vezes a gente consegue remediar. Mas nos seus pensamentos, só você manda. Nos seus pensamentos, só você manda. E o que você tem pensado? Do que seu coração está cheio, o que a sua boca está falando? Refletir sobre quem nós queremos ser para nós mesmos e para Deus. Aqui, eu meço as minhas palavras, porque eu tenho 200 pessoas e mais uma live me gravando. Mas e meu coração e minha mente? Tinha uma missionária que falava assim, não fique chateado se alguém falar mal de você. Se ele conhecer seu coração e os seus pensamentos, seria bem pior. Consegue contar quantas vezes você quis dar só uma enforcadinha em alguém? Aquilo que só ficou na mente. Você fala assim, mas se eu pegar... As palavras que você pensou em dizer... Vocês discutem com as pessoas sozinho na mente? Já criando todo o cenário da batalha, né? Que o Junião vai vir e vai falar isso, e eu vou responder isso, e eu sei que ele vai falar isso, e eu vou responder aquilo. E deixa ele comigo. E o Junião fala assim, vamos lá comer um costelão, Ju. Acabou com a minha batalha, estava pronta. A santidade é um processo contínuo de alinhamento com a vontade divina, que se manifesta em cada área. Busque a pureza em todas as áreas. A santidade não se limita a uma área da vida, mas ações, palavras, trabalho, escola, família. Quanto você tem sido santo com a sua família? Você tem buscado santidade na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, com seus irmãos? Peça ao Espírito Santo que te capacite. Lembre-se do chamado divino. Quando a tentação surgir, recorde-se que Deus que te chamou para viver a santidade perto dEle. É muito difícil a voluntariedade da santidade. A gente vai, porque a gente aprendeu na palavra, porque a gente anda junto como igreja, e a gente ouve uma palavra no Alfa, ouve uma palavra no Edifica, ouve uma palavra no Aliança, e as crianças vêm aprendendo no Essência, desde pequenininho. A gente é moldado a buscar a santidade, porque o nosso coração é enganoso, o homem é mau, ele sempre quer fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas a graça do Senhor nos capacita e a gente consegue caminhar para perto dEle. Glória a Deus. Então, quando a tentação vier, pense que Ele te chamou, e essa consciência é um poderoso motivador para resistir ao pecado e viver uma vida que glorifica o nome de Deus.
A verdadeira motivação para uma vida plena nasce da busca incessante por agradar a Deus em cada escolha, refletindo sua santidade em nós. A nossa busca incessante de agradar a Deus, para refletir a santidade dele em nós. Amém? Quais são os remos que nos mantêm firmes e motivados na jornada cristã? O segundo é o remo do amor fraterno. Verso 9 e 10. Quanto ao amor fraternal, Filadélfia. Não preciso escrever isso para vocês. Uau! Filadélfia de Botucatu, eu ia falar de amor fraternal, mas eu não preciso falar disso com vocês. Só continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Pois vocês mesmos foram ensinados por Deus a amar uns aos outros. Então estou tranquilo. E de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Todavia, nós os exortamos a que o façam cada vez mais. O ânimo, quando é genuíno, não pode ser contido. Ele transborda e se multiplica quando ele é compartilhado. De manhã dei um exemplo. A minha esposa Juliana, agora, ela faz tricô. Ela foi sequestrada pelo Retalhos de Esperança. E ela não para de fazer tricô. E cada ponto que ela aprende, ela fala, amor, vem cá, olha aqui. E realmente eu acho sensacional, porque eu não me imagino com aquilo. E daí ela aprende um outro ponto, ela aprende a fazer uma outra coisa. E a irmã Cida e a irmã Elvira vai lá e costura junto com ela e mostra, ensina. E ela fica sempre com o ânimo daquilo que alegra o coração dela. Então, o amor fraternal é isso, a gente quer compartilhar, a gente quer mostrar. Quando você conheceu Jesus, lembra do maluco que você virou? Você queria converter a cidade toda. Você chegava na família, você virou o chato da família. Você ficava porque Jesus te ama, e você estava naquele ânimo, naquela alegria, e queria compartilhar com todo mundo. Porque toda vez que a gente tem algo genuíno, ele não pode ser contido. Paulo ali reconhece que eles já eram ensinados por Deus a se amarem. Uma referência à instrução divina que recebiam e à obra do Espírito Santo no coração deles. No entanto, ele incentiva, façam cada vez mais. Falando que o amor cristão, ele não tem um limite. Porque ele vem de Jesus, e o amor de Jesus não tem limite. Ele me salvou, gente. Jesus me salvou. Todo mundo pode ser salvo. Então, se o amor de Jesus não tem limite, é isso que transmite e transborda através da minha vida, a gente tem que cada vez mais querer demonstrar. Esse amor se manifesta de forma prática e tangível, que a gente pode sentir, que a gente pode perceber, vivendo com tranquilidade, cuidando da própria vida e trabalhando com as próprias mãos. Paulo está falando assim, segue a vida, amigão. É no dia a dia. Para de criar evento para ser bom. Para de criar uma data para celebrar algo. Que eu vou fazer um dia lá para mim ser bonzinho. Vamos organizar na igreja um dia de ação. Não, aqui a ação social ela é feita todos os meses, todos os anos. E se você não trouxe o quilo na ceia, você pode trazer qualquer dia, porque sempre vai ter pessoas que vão precisar do amor através da sua vida. Mas a gente não precisa marcar uma data. A gente não precisa pôr no calendário. É no dia a dia, é trabalhando, é educando os filhos, é participando dos ministérios. Essa conduta não apenas edifica a nossa comunidade, mas também gera um bom testemunho para aqueles que estão de fora, demonstrando a beleza e a ordem da vida cristã. A teologia do amor fraternal de Paulo
ela é totalmente voltada a uma fé cristã. Não como opção, mas como um mandamento central, que reflete o caráter de Deus e a unidade do corpo de Cristo. Então a gente está falando de caráter de Deus e corpo de Cristo. Essa é a teologia cristã de amor. Cuidar uns dos outros e viver de forma honrada nos enche de ânimo. Cuidar uns dos outros e vivermos de forma honrada. Paulo está falando assim: viva uma vida. Mostrem que vocês são cristãos todos os dias. Fortalece as pessoas que estão próximas. Cria um ambiente e apoio mútuo. E nos lembra que a gente não está remando sozinho. Amém? A gente está junto. A gente está se percebendo. E para a gente agir dessa forma, a gente tem que ser um pouco mais intencional. Quantas vezes você viu alguém com um semblante descaído, triste? Você vê que a pessoa está ali encolhida. E você fala: tá tudo bem? O que você responde quando alguém pergunta: tá tudo bem? Tá tudo bem. Seja mais audacioso. Viu, estou percebendo que você está com um semblante triste, parece que está acontecendo alguma coisa. O que eu posso te ajudar? Querer saber se a pessoa está bem, não muda. Ofereça. Se ofereça, porque isso é caro para a gente hoje. Porque chama-se tempo. Quando você pergunta que está tudo bem e a pessoa começa a falar com você, você está prestando atenção no que ela está falando? Ou você já está pensando que tem que subir correndo e pegar tal coisa? Quando acaba o culto, você sai correndo, parece que a sua casa está sendo roubada. Gaste tempo com os irmãos. Deixe as pessoas gastarem o tempo deles com você. A igreja se torna um lugar de encorajamento, onde o amor é prático e é uma linguagem que todos entendem. E é nesse transbordar de cuidado que a alegria se torna completa. João 13, 34, 35, Jesus fala: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O ânimo verdadeiro se multiplica quando deixa de ser só nosso e começa a ser remado junto com os irmãos em amor. Quando a gente deixa de ser algo só meu, mas agora é nosso. Então, algumas aplicações práticas. Pratique o amor com ações concretas. Não espere a grande oportunidade. O amor se manifesta em pequenos gestos, em paciência, em compreensão, comida. Não é verdade? Chegar um bolo na sua casa de surpresa, isso é amor, gente. Tem até um meme na internet, tem um rapaz no telefone assim, que eles sempre colocam assim: pastor, estou ligando, mas não é problema não. É só para chamar você para comer um churrasco aqui, e não precisa trazer nada. E o cara chora, né? Emocionado. Situações práticas daquilo que realmente podemos e queremos fazer. Pergunte como posso servir alguém hoje. Seja um promotor da paz e da tranquilidade, também ele fala no texto. Contribua com um ambiente de harmonia. Evite fofoca, evite contenda, evite ociosidade. Cabeça vazia, oficina do diabo. E não é uma oficina de conserto, viu? Evite a ociosidade. Encha sua mente com as coisas do céu. Seja um promotor da paz. Seja um exemplo para os de fora. Sua conduta e seu amor pelos irmãos devem ser tão evidentes que inspire respeito e curiosidade naqueles que ainda não conhecem a Cristo.
O ânimo verdadeiro se multiplica quando transborda em amor prático e cuidado genuíno pelos irmãos, edificando a comunidade e testemunhando o mundo. Amém? Último remo para o seu barco. Os remos que nos mantêm firmes. Na verdade, é a grande esperança que impulsiona nossos remos. É o motivo por você estar remando nessa jornada cristã. Verso 17 e 18. Depois disso, nós, os que estivermos vivos e tivermos permanecido, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Nenhuma pregação sobre ânimo e motivação estaria completa sem abordar a maior de todas as esperanças do cristão: a volta de Jesus. Jesus está voltando. Quem é mais antigo na igreja, tipo o pastor Betinho, a gente ouvia Jesus está às portas. Lembra disso? Jesus está às portas. Eu lembro quando eu era criança, isso era falado. De repente, se silenciou esse tipo de frase. Não sei se a gente quer um tempo a mais aqui na terra, mas eu acho que Jesus já está com a mão na maçaneta. Bem próximo. E isso te anima ou te desanima? Jesus voltará, te assusta ou te alegra? Jesus está às portas, faz você criar um senso de urgência, para falar mais do amor dele ou para colocar sua casa em ordem? Paulo, percebendo a preocupação dos tessalonicenses com aqueles que já tinham partido, oferece ali uma palavra de consolo e uma visão gloriosa do futuro. Ele não proíbe a gente de sentir tristeza, mas exorta: não se entristeçais como os outros que não têm esperança. Nós temos esperança. Nós esperamos todos os dias. A desesperança não é uma opção para quem conhece a promessa de Cristo. A promessa é clara e inabalável: Jesus voltará. Aqueles que morreram vão ressuscitar primeiro, e nós seremos arrebatados e vamos encontrar com Ele. E eu quero tocar em Jesus. E depois eu quero ver você. Quero ver Jesus primeiro. Mas depois eu queria ver vocês. Ia ser muito bom. E falar assim: deu certo o plano. Estamos juntos. E assim, o verso 14, estaremos para sempre com o Senhor, verso 17. A segunda vinda de Jesus, ou a escatologia, falando sobre isso, não é um tema para a gente debater teologicamente, mas é uma verdade prática, que deve impactar a nossa vida diária de crente. Se você é um crente, e eu gosto da palavra crente, cristão ficou gourmetizado, parece, todo mundo é. Evangélico, então, você é crente, então espere Jesus todos os dias. A certeza da sua vinda transforma a nossa perspectiva. A volta de Jesus é a nossa linha de chegada. O mandamento final desse texto é o coração da nossa série. Consolem-se, quer dizer, animem-se uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Jesus voltará. Glória a Deus. E a esperança da volta de Jesus não é apenas para o nosso consolo individual, mas é para ser compartilhada, para edificar e encorajar uns aos outros.
é a certeza da volta de Cristo, que transforma cada remada cansada em uma jornada cheia de esperança. Jó disse, no capítulo 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. É aquela esperança de Jó, de que eu já sei o final do filme. Eu já sei, Ele vai se levantar, Ele vai vir me buscar. E quando a gente canta Maranata, é a certeza. A gente não pede para Jesus vir, a gente só chama Ele, olha, vem Jesus, vem Jesus. Não é um convite, não é algo tipo assim que Ele talvez queira fazer. Jesus voltará, e como você está? Como está a sua motivação? Isso não é para te atemorizar, é para te lançar mais ao centro da vontade de Deus, é para te jogar mais para fazer aquilo que Deus tem te dado, porque o tempo é curto, estamos em agosto. Esses dias a gente estava decidindo a sobremesa do ano novo, e agora a gente estamos aí, já daqui a pouco é Natal, gente. Quando começar os ensaios do musical, daí acabou o ano. Né, turma? Então, viva com a eternidade na mente. A esperança da volta de Cristo deve moldar as suas prioridades e decisões diárias. Invista no que é eterno e não se apegue excessivamente ao que é passageiro, pois o tempo é curto e a vinda do Senhor está próxima. Encontre consolo na promessa. Em momentos de luto, de perda, de desânimo, lembre-se da promessa da ressurreição e do reencontro com o Senhor. Essa esperança, ela é um bálsamo para a nossa alma, capaz de transformar toda a tristeza em alegria, a desesperança em fé. Compartilhe essa esperança. Use a promessa da volta de Jesus para encorajar pessoas a se entregar a Ele. Seja um portador de boas novas, um arauto da vinda do Rei, e ajude outros a encontrar ânimo nessa gloriosa verdade. Apocalipse 22, 12, Jesus diz: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, a sua igreja, e darei a cada um de acordo com o que tem feito. Servo bom e fiel, entra para dentro. É isso que nós vamos ouvir, amém? Servo bom e fiel, entra, que a casa é sua. A certeza da volta de Jesus é a âncora da nossa alma, impulsionando com ânimo e esperança inabaláveis, para que a gente possa viver e testemunhar o Evangelho. Como vimos, a vida cristã não é um barco à deriva. Nós temos dois remos poderosos: a motivação e o ânimo. A motivação de viver em santidade e amor, e o ânimo que brota na esperança da volta de Jesus. Cada ato de pureza, cada gesto de amor ao próximo é uma remada que nos aproxima do propósito de Deus para as nossas vidas. E quando você estiver triste, você lembra do Salmo 42, 5. O salmista falando com ele mesmo: por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda eu o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Quando a sua alma estiver entristecida, lembre-se, você vai louvar ao Senhor. Ele vem te buscar. Temos um encontro com Ele. Temos vivido as promessas dEle aqui na terra, amém? Deus tem sido bom, nós temos vivido sobrenatural, mas nada disso se compara a estar com Ele na glória. As nossas maiores conquistas aqui, nada se compara a viver com Jesus na eternidade. E quando o mar da vida estiver agitado, quando os braços se cansarem,
e a visão parecer turva, olhe para o horizonte, olhe para frente, continue a remar. Aquele que prometeu voltar, Ele é fiel e Ele virá nos buscar. Não largue seus remos, é mais importante ainda, use as palavras e a sua vida para ajudar seu irmão que do lado a continuar a remar também. Console, anime, com a promessa inabalável de que no fim estaremos sempre com o Senhor. Então, com o remo da santidade que nos alinha ao coração de Deus, o remo do amor que nos une aos irmãos, e o remo da esperança que nos projeta para a eternidade, nós seguimos firmes, animados e motivados até o dia que veremos Jesus face a face. Glória a Deus. Fiquem em pé, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós louvamos teu nome, nós engrandecemos a ti, porque o Senhor é bom, e a nossa esperança está em ti, ó Deus. Olhamos para o alto, da onde vem o nosso socorro vem de ti. Então nós lembramos, nós nos animamos e nós continuamos. Pai, que nós possamos viver a santidade, não por medo de pecar, mas sim pela alegria de te servir, pela alegria de te agradar, de viver no centro da tua vontade. Pai, que o remo do amor nos una cada dia mais, que possamos viver os nossos melhores dias em comunhão, em igreja, em família. Pai, que o remo do ânimo e da esperança da tua volta, Pai, motive os nossos corações diariamente, para que nós não deixemos de olhar para o céu, esperando a ti todos os dias. Que a tua igreja seja sempre cheia de ânimo, de motivação do céu, que nós possamos vencer a nossa jornada e juntos nos encontrarmos no céu e vemos a ti face a face. Aleluia, nós te amamos, glorificamos o teu nome, e em teu nome, Jesus, que nós pedimos tudo e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom e Ele tem muitas promessas para a sua vida, mas a maior promessa é que Ele virá, e Ele vem para te buscar. Então nós vamos continuar. Pegue na mão do irmão do lado, fala assim, ó, a gente está junto até Jesus voltar. Não desanima não, conte comigo. Amém? Dê um abraço na pessoa ao lado, fala quando você ama ela em Cristo. É sobre isso, meus irmãos. Amém? Glória a Deus, vamos louvar e adorar o Senhor. Eu não me canso de sentir teu abraço, seu amor sem fim. Me leva onde eu nunca fui, revela os teus sonhos para mim.
sua graça sublime, toda a terra se rende, reinarás para sempre, assentada em seu trono, rodeado de glória, tua noiva te espera, todo o céu te adora, firmes estão os meus olhos em sua graça sublime, toda a terra se rende, reinarás para sempre, assentada em seu trono, rodeado de glória, tua noiva te espera, todo o céu te adora, te amo, 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 te amo. Firmes estão os meus olhos em sua graça sublime, toda a terra se rende, reinarás para sempre, assentado em seu trono, rodeado de glória, tua noiva te espera, todo o céu te adora, firmes estão os meus olhos em sua graça sublime, toda a terra se rende, reinarás para sempre, assentada em seu trono, rodeado de glória, tua noiva te espera, todo o céu te adora, te amo, te amo, te amamos, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós amamos ao Senhor, amém? Nós amamos a Ele. E se você está aqui essa noite e a palavra tocou seu coração e você entende que Jesus vai voltar e você ainda não fez um compromisso com Ele, você não levantou a mão, você não aceitou Jesus, mas seu coração está queimando essa noite, e você fala: hoje é o dia, e eu quero convidar você, porque viver com Jesus é um convite. E se você que está aqui hoje quer viver com Jesus na eternidade, reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida, eu faço convite. Se você quer aceitar Jesus essa noite na sua vida, dê um sinal com a sua mão. Fala: hoje eu quero viver diferente. Amém. Deus abençoe. Mais alguém? Seja corajoso. Fala: eu quero viver na eternidade, eu quero viver tudo isso. Amém. Alguém que está voltando para Jesus, está aqui hoje e fala: eu quero reafirmar meu compromisso, eu quero voltar para Jesus, eu quero viver toda essa loucura do evangelho boa. Se você quer voltar para Jesus, levanta sua mão hoje. Fala: eu quero. Amém. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Repete comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e muda o meu coração. Me faz ver o caminho para o céu
e me traz para perto todos os dias. Faz o seu Espírito Santo habitar em mim e mudar o meu viver para sempre, em nome de Jesus, amém. Querida, você que fez essa oração, após o culto, converse com o pessoal da mãozinha, eles querem conversar com você, amém. É muito importante para a gente estar mais perto, então, ok? Deus abençoe sua vida, amém. Meus irmãos, podem se assentar um minuto, quero dar alguns recados. Tem alguém